Para aqueles que estão acompanhando aí, então, no nosso apostila, deixa eu pegar a minha aqui. Estou vendo onde ela está. Para indicar aqui a página para você. Aqueles que estão com a apostila, nós estamos aí na página de número 37, né? Nós já estudamos até Esmirna, na verdade um pouquinho mais. Então, na página 39, hoje nós vamos tratar um pouquinho das duas últimas, né? Até Pérgamo nós já fomos. Então, nós estamos na primeira sessão. Lembrando que o livro de Apocalipse, irmãos, ele não é para ser estudado na perspectiva de começo, meio e fim, né? Como a gente faz num livro comum. Toda a história tem um começo, meio e fim. Na estrutura apocalíptico-judaica, ou seja, da literatura apocalíptico-judaica, não só apocalíptico, mas toda a estrutura literária judaica, eles não seguem essa metodologia linear, né? De início, meio e fim. Ou, como a gente está acostumado no contexto ocidental, às vezes, início, meio, uma reviravolta e depois o fim, né? Dos nossos romances, das nossas histórias, da nossa vida e tudo mais. A literatura judaica, em especial a literatura apocalíptica judaica, ela tem como característica uma perspectiva não linear, mas uma perspectiva cíclica, onde ele conta a história toda, dando ênfase em um determinado momento, volta do início, reconta ela mais uma vez, dando outra ênfase, isso sempre progressivo, aí conta mais uma vez, e conta mais uma vez, e assim até chegar no ápice, que é a somatória de todas as coisas. Exemplo bem simples, você vai estudar Gênesis capítulo 1, você vai ter ali o capítulo 1, essa visão da história geral da criação. Então vai lá, os 6 dias da criação, está lá. Ótimo. No capítulo 2, o que Moisés vai fazer? Ele vai voltar na criação, a tratar da criação, só que vai dar ênfase na criação do homem e da mulher. Se nós fôssemos estudar Gênesis capítulo 1 e 2 na visão ocidental, nós falaríamos assim: olha, Deus criou o homem aqui em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Macho e fêmea, homem e mulher. E depois, no capítulo 2, ele criou Adão e Eva. Então aí tem muita gente que segue essa linha de interpretação que diz, inclusive, os filhos de Adão casou com esses homens, com esse homem e a mulher que Deus fez lá no capítulo 1. Porque lá no capítulo 1 diz que Deus fez o homem e a mulher. E depois no capítulo 2 diz que Deus então criou o homem do pó da terra, soprou nele as narinas, depois fez cair pesado o sono nele, tirou metade ou a costela, dependendo da sua tradução aí ou da sua interpretação, e fez a mulher e lhe a trouxe. Então veja, se eu fosse seguir uma linha, uma perspectiva de interpretação linear, eu vou chegar talvez à conclusão que Deus havia criado o homem e a mulher lá no capítulo 1 e que depois criou Adão e Eva. E que Adão e Eva talvez sejam só os representantes espirituais. Mas isso é um erro, porque dentro da característica literária judaica, o que Moisés faz? No capítulo 1 ele conta o todo, olha, Deus criou todas as coisas. Aí depois ele dá essa volta, né, começa outro ciclo, e como que foi a criação do homem e da mulher? Aí ele vai recontar como que foi a criação do homem e da mulher. E isso ele vai fazer durante todo o Gênesis, em vários assuntos. Você está pegando, às vezes, a história de Jacó. Ele tem ciclos. Quando você pega a história, capítulo 17, capítulo 18, ele vai dar uma pausa para falar que enquanto aconteceu tudo aquilo até o capítulo 17 com Abraão,
Aí ele vem falar sobre Judá, Tamar, não sei o quê. É um paralelo. Não é sequência cronológica. Então ele vai fazendo isso de modo cíclico e cada vez que ele conta a história, ele dá ênfase naquilo que é pertinente para ele. Em Apocalipse é a mesma coisa. Né? Então ele vai contar a história e recontar a história de todo o período, desde a ascensão de Jesus até a volta de Jesus, só que dando ênfase diferente. A primeira sessão que nós chamamos é a chamada das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que é o capítulo 2 e capítulo 3. Essa é a primeira sessão. Capítulo 1, ele vai tratar do modo geral da introdução, e aí ele divide em 7 sessões, são 7 ciclos. O primeiro ciclo ele está respondendo para a igreja, o que Jesus espera da igreja. Porque o questionamento era, Jesus Cristo subiu, e aí? O que aconteceu? Por que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos passando por adversidade? Por que a igreja está padecendo? Por que os cristãos estão morrendo? E aí a primeira sessão, então, ele vai dizer sobre esse poder de Jesus que reina, que está no meio das igrejas, que tem na mão as 7 estrelas e tarará, e que conhece plenamente a obra de tudo aquilo que está acontecendo na igreja. Jesus não está alienado das dificuldades e das situações que estão acontecendo na igreja, porque ele é que comanda tudo, está na mão direita dele. Depois, ele vai explicar na segunda sessão a respeito daquilo que Cristo foi fazer lá no céu. E aí vai falar da coroação de Cristo, vai falar dele estar sentado no trono, dele ter assumido as rédeas do universo, dele abrir os 7 selos, para que toda a história da redenção da humanidade fosse completada segundo aquilo que foi tratado pela Trindade antes mesmo da fundação do mundo. E aí ele trata sobre isso. Aí vem os 7 selos. Aí depois vem outra sessão, onde ele vai falar das trombetas, depois dos flagelos, depois do juízo, depois dos aliados de Satanás, depois do julgamento final e depois do estabelecimento final de todas as coisas. Então são 7 ciclos. E nós precisamos estar atentos a esse ir e vir, que é uma característica literária judaica. Né? Não só judaica, mas oriental. Os orientais têm essa estrutura literária. Se a gente tentar interpretar na visão ocidental, nós vamos errar. Da mesma forma que podemos errar olhando lá para Gênesis, pensando que Deus criou o homem e a mulher, que depois criou Adão e Eva separados, que não é isso. Nós sabemos que a Bíblia inteira depois diz que Adão e Eva são os primeiros, não teve ninguém antes dele, né? Mas se a gente não tomar esse cuidado para a característica da literatura judaica, a gente cai nesse erro. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro dessa sessão, então, dos 7 candeeiros, que vai aí do capítulo 2 até o final do capítulo 3, nós já lemos aí a carta à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes. E agora nos falta tratar aí da igreja Filadélfia e Laodiceia. Então é um pouquinho mais para frente aqui. Nós estamos aí na página, então, 43, tá? Para quem está acompanhando na apostila. Antes de entrarmos na leitura aqui, então, da carta a Filadélfia, relembrando, irmãos, que essas 7 cartas também, mesmo dentro de uma sessão, trata dessa visão literária apocalíptica judaica. Então, não são cartas que apontam para uma perspectiva cronológica, como alguns defendem. Olha, a carta da igreja de Éfeso referia-se à igreja primitiva. A carta à igreja de Esmirna, a igreja do ano 300 até o ano 500. A carta da igreja de Pérgamo, do ano 500 até 1000 e não sei quanto. A carta de Tiatira até 1517. A de Sardes, não. Elas não são sequenciais. Elas são, como a gente usa no dia, tudo junto e misturado. E prova disso, nós já demos isso aqui para vocês nas últimas aulas, mas é o fato de que no fechamento de cada carta, Jesus então coloca que as igrejas têm que estar atentas àquelas cartas, e não somente a igreja específica que foi o destinatário.
Então veja aí, por exemplo, final da primeira carta, o verso 7, capítulo 2 de Apocalipse, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Não se diz somente a igreja de Éfeso, mas às igrejas. E isso você vai encontrar no verso 11, no final da carta de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai encontrar no verso 17, final da carta de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai encontrar isso também no verso 29, no final da carta a Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No caso de Sardes, também no verso 6, capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você vai encontrar essa mesma coisa no final da carta de Filadélfia, verso 13, do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no final do verso 22, capítulo 3, verso 22, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o foco da primeira sessão é apresentar para as igrejas, todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, de algumas exortações que o Senhor Jesus mesmo traz para as suas igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, né? Em qualquer circunstância, que são basicamente 3 advertências. Advertências para que a igreja permaneça fiel, que permaneça em fé, e para que ela se arrependa dos seus erros. E aí 3 perigos são apresentados. O primeiro perigo é o desânimo espiritual, o esfriamento espiritual. Essa questão de deixar as coisas de Deus em segundo lugar, de não ter mais ânimo para as coisas de Deus. Não tem mais desejo de igreja, não tem mais desejo de estudar a Bíblia, não tem mais desejo de orar, não tem desejo de falar de Jesus para ninguém mais. A vida é tão corrida e tal. Jesus adverte a sua igreja, fala: cuidado com o esfriamento espiritual. Seja no desânimo propriamente, ou seja no ativismo sem compromisso. As duas atividades te conduzem ao esfriamento espiritual. Você faz tanta coisa, mas faz por você mesmo. Faz porque que você é um cara ligado no 13.800 volts. Então você faz, mas não tem comunhão com Deus. Você não tira um tempo de intimidade com Deus. Então o fazer demais por ativismo me conduz ao desânimo espiritual, e a preguiça mesmo, o desânimo mesmo, né, o esfriamento mesmo. Jesus condena isso. Esse é o primeiro perigo. Segundo perigo que ele nos chama a atenção como igreja: o desânimo diante da perseguição. Perseguição vai ter mesmo. Dependendo do lugar, do contexto e da época que você está vivendo, essa perseguição vai ser mais severa ou menos severa. Mas ser fiel até a morte. Não desanime. E a terceira mensagem de exortação que Jesus traz é contra as heresias e o liberalismo na igreja. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que vêm tentar te enredar, cuidado com práticas de grupos que o próprio Senhor Jesus diz que eu odeio, porque não estão ensinando a minha palavra, estão deturpando-a. Então, o terceiro perigo que a igreja corre e que a gente tem que estar atento é justamente a fidelidade doutrinária. Por quê? Porque as heresias, os falsos mestres e o liberalismo é uma ameaça constante. Tudo bem? Relembrado isso? Então vamos aqui para Apocalipse capítulo 3. Vamos ler aí a carta de Filadélfia, mas antes deixa eu só chegar aqui. Nós já tratamos aí sobre o paralelismo, as características, né, de cada carta. Existe uma sequência que é obedecida. E aí nesse slide aí, nós temos aí as avaliações de Jesus, tratam das ameaças para a igreja. Está na página 34 da apostila, que é justamente o que nós acabamos de mencionar: o esfriamento espiritual,
Isso ele vai tratar na carta à igreja de Éfeso, na carta à igreja de Sardes e na carta da igreja de Laodiceia. Nós vamos ler ainda. A perseguição religiosa ele vai tratar na carta à igreja de Esmirna e na carta à igreja de Filadélfia, que nós vamos tratar agora. E as heresias e o liberalismo ele tratou já na carta à igreja de Pérgamo e Tiatira, quando ele cita lá as doutrinas de Balaão, quando ele cita que está dando ouvidos a Jezabel, que está dando ouvidos aos nicolaítas, lembra disso? Que são grupos heréticos, né? Ou que estavam ensinando lá a promiscuidade, o liberalismo, a falta de santidade na igreja. Então esses são os 3 focos compartilhados aí pelas 7 igrejas e que devem ser alvo da nossa atenção e da atenção da verdadeira igreja do Senhor em todos os tempos, em todas as épocas e em qualquer lugar que porventura ela esteja. Nós hoje, Igreja Presbiteriana Real Aliança, somos ameaçados pelas mesmas ameaças que a igreja primitiva foi. Nós somos ainda alvo do perigo do esfriamento espiritual, nós somos ainda alvo de perseguições, mesmo que tenhamos liberdade e tudo mais, mas ainda somos. Né? É lógico que existem alguns lugares no mundo que a perseguição é muito maior, e talvez, dentro do nosso contexto, essa situação, tanto do esfriamento espiritual, quanto das heresias e do liberalismo, seja as 2 maiores ameaças. Mas nós temos que estar atentos a todas elas. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu chegar aqui no slide aqui, que trata da igreja de Filadélfia, para que a gente faça junto aí a leitura. Aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura então da carta. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para aqueles que trabalham com essa linha cronológica ou linear, né? Eles colocam aí a igreja de Filadélfia como sendo a igreja do período do ano de 1798 a 1844, que é o chamado período dos avivamentos, né? Período em que das grandes missões, do avanço missionário da igreja. Então eles cravam que esse período, se fosse cronológico, fosse somente essa época em onde houve um avanço da igreja. E aí já colocam agora, depois de 1844, a situação de Laodiceia. Né? Então nós estaríamos vivendo o período da última igreja, a igreja de Laodiceia. Só que alguns detalhes são esquecidos. A igreja de Filadélfia,
passaria pela grande tribulação. Veja o que diz aí no verso 10. Por que guardastes a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa expressão aponta, então, para uma situação de adversidade, de prova, de tribulação, não só para uma parte específica do mundo, mas sobre todos os habitantes da terra. E aí o que acontece? No período que eles cravam aí, você não tem nenhuma situação que poderia ser enquadrada nessa situação da aprovação final, que Jesus diz no sermão escatológico, que vai ser uma aprovação tamanha que nunca o mundo viu igual. E que depois dela, logo depois, Jesus voltaria. O período subsequente é que nós temos as chamadas guerras, as grandes guerras, né? É justamente depois de 1844 que você começa a tratar aí, por exemplo, da Guerra Americana, da Guerra Civil Americana, né? A França. Aí depois você tem, aqui nós não tivemos, graças a Deus, mas né, é o período da independência também. E aí depois você tem o início do século XX, você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem a Segunda Guerra Mundial. Opa, se Filadélfia refere-se até 1844, qual foi essa grande provação que veio sobre todo mundo para provar todos os habitantes da Terra? De 1700 e alguma coisa, de 1798 a 1844, como eles colocam aí. Não teria. E nem mesmo, irmãos, segundo as palavras de Jesus, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial pode ser comparado ao que viveremos, se estivermos vivos, com a grande tribulação. Porque é uma situação que Jesus coloca no ápice de uma aprovação que nunca o mundo viu. E diz a Bíblia que nunca verá igual. Se porventura nós cravarmos que as guerras mundiais foram um período de grande tribulação, então cadê o depois disso virá o Filho do Homem cheio de glória e tudo mais? Não faz sentido. E o problema é que os anos vão passando, a gente está vivendo situações cada vez, crises, pandemias, iguais ou piores que foram vividas no início do século XXI. Então, eu não posso cravar uma igreja para um período específico, mas sim para todos os períodos. Houveram situações de dificuldade em vários momentos da história que pode caracterizar aqui o verso 10 de Filadélfia? Sim, pode. Imagine as perseguições até o ano 300 na igreja. Você acha que foi fácil? Ver os seus irmãos sendo jogados lá nas arenas romanas para serem comidos pelos leões? Crianças de peito, inclusive? Sendo queimados como as tochas iluminar as ruas de Roma, né? Apesar que isso desde antes, mas veja, isso aí mesmo antes da escrita aqui de Apocalipse, né? Mas veja, já passaram e sempre vai ter. A Inquisição sobre Sim, é no sentido de preservar a igreja. É no sentido de não permitir que ela termine. Agora, mesmo que for guardar no sentido de não passar nenhuma situação adversa, mas que situação adversa aconteceu de 1700 e pouco e 1844, que a igreja foi preservada? Aconteceu alguma situação que todos os ímpios morreram e só ficou a igreja preservada? Não. E mesmo quando você vai observar, depois estudando aqui, a preservação do povo de Deus, como é apresentado em Apocalipse, nós vamos ver em algumas dessas sessões que a conexão com o Egito é muito grande.
Inclusive, quando você vai ver dos flagelos, muitos dos flagelos são revelados aqui com expressões idênticas às pragas do Egito. E o povo de Israel, ele foi sacado do Egito para que as pragas fossem derramadas sobre o povo do Egito? Não, eles viveram junto lá. A Bíblia diz que quando transformou água em sangue, olha, o poço israelita não transformou? Lógico que não tinha, mas se abria a torneira na casa israelita, saía água pura. Abria a torneira na casa do Egito, aí saía sangue. Não. Eles foram preservados no sentido de que não morreram, não foram atacados, mas viveram aquelas pragas juntas. Passaram por situações de adversidade juntas. Inclusive o medo do anjo da morte. Tanto que tiveram que marcar as suas casas, tiveram que obedecer ao Senhor e ter o sangue do cordeiro lá nas portas, e ouvir o choro do Egito. Ali, eles não foram sacados. Eles não foram arrebatados do Egito e aí Deus mandou as pragas lá. Eles viveram aquela situação. Você vai ver que a igreja, até pela palavra que Jesus traz lá em Mateus 24, 25, que é o sermão escatológico, a igreja estaria passando por esse momento. Senão não tem o porquê de Deus abreviar o tempo. E o tempo só será abreviado por conta dos eleitos. É aquilo que eu já falei para você. Se o eleito não estiver na grande tribulação, se ele estiver lá nas bodas do cordeiro, lá comendo, sei lá, quindim, os docinhos de casamento que você gosta lá, para que vai abreviar esse tempo? Se é só um injusto que está sendo recebendo aqui a punição da grande tribulação. Se não tem crente aqui, para que abreviar? Falando, não, deixa o trem rodar, vamos acabar aqui, ó, tem muito quindim aqui ainda. Vai ter muita festa ainda, não, para a música não, ué. Se os crentes não estão na grande tribulação, por que Deus abreviaria esse tempo? Dizendo que é por causa dos crentes que vai ser abreviado o tempo. Não é porque os crentes não estariam aqui, é porque os crentes vão estar. Então, preservação não significa que você não vai passar por situações adversas, irmãos. Deus livrou Jesus encarnado, José e Maria? Sim, deu um sonho para ele e levou lá para o Egito. Mas significa que eles não tiveram que passar por toda aquela situação? O cara teve que ficar vivendo como estrangeiro pelo menos 2 anos. Até a morte de Herodes. Não foi blindado lá, os soldados passavam e não viam o menino Jesus. Não, teve que fugir. Teve que sair de lá. Então a preservação, irmãos, não exclui também a nossa responsabilidade. E Deus vai direcionar todas as coisas. Então não dá para você cravar cronologicamente qualquer carta em qualquer período, porque as cartas já são genéricas no sentido de serem aplicadas a todos os tempos, em todos os lugares e a todas as igrejas. É isso que eu quero enfatizar inicialmente. Mas, de certa forma, a carta da igreja de Filadélfia, ela se destaca em relação às outras igrejas, porque é uma carta que não tem nenhum puxão de orelha. Vai usar a mesma estrutura que as outras cartas usam, mas quando vem ali alguma coisa, ela não tem. E é justamente por isso que, inclusive, uma questão histórica aí, você nunca vai encontrar uma igreja presbiteriana de Tiatira. Você nunca vai encontrar uma igreja presbiteriana de Sardes. Já viu algum nome de igreja presbiteriana assim? Agora de Filadélfia, você já viu? Ixi, tem 300 mil. Aqui, inclusive, em Araraquara tem igreja presbiteriana de Filadélfia. Limeira, igreja presbiteriana de Filadélfia. Não sei na onde, Campinas, Filadélfia, Ribeirão, Filadélfia. Por quê? Porque a Filadélfia é a igrejinha perfeitinha. Não tem nenhuma tal. Significa que essas que põem o nome é o padrão aqui? Não, não significa. Mas você nunca vai encontrar ninguém brigando para pôr o nome na igreja de Sardes. Ou a igreja de Pérgamo. Não. Mas Filadélfia, você pode ter certeza que alguém vai sempre dar uma sugestão.
Então vamos lá, vamos para as características aí. Então nós temos aqui uma igreja que é aprovada. Né? Jesus diz que conhece as obras e que ela tem uma porta aberta que não fecha e que ela tem guardado a palavra da perseverança. Ou seja, ela só tem coisa boa. Então, desde o princípio, foi uma igreja missionária, né? Pela história da igreja de Filadélfia, nós sabemos que foi uma igreja missionária, muito bem sucedida no seu propósito, apesar da pouca força. Talvez aqui uma alusão ao número de membros dessa igreja. Né? Se você olhar aí no verso 8, ele diz, né? Oi. Isso, essa é a característica. Tá certo? Tá? Então, veja aí, o verso 8 diz, eu conheço as tuas obras. Eis que tem por diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aí outra característica da igreja, que tens pouca força. Provavelmente isso esteja relacionado à questão do tamanho da igreja, do número de membros da igreja. Mas apesar de ter pouca força, ela guardastes o quê? Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Era uma igreja fiel e é uma igreja que preservava a palavra, que é sinônimo, obviamente, de fidelidade doutrinária. Você vê que aqui no caso de Filadélfia, ele não cita os nicolaítas, ele não cita as doutrinas de Balaão, ele não cita Jezabel, e nenhuma outra característica de heresia ou de liberalismo. Mas por 2 vezes cita o fato de que essa igreja era uma igreja que havia preservado a palavra. Essa é a característica que faz dela uma igreja forte, apesar de pouca força. Guardar a palavra. Tanto no verso 8, guardastes a minha palavra, quanto no verso 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Então, é uma igreja fiel. A carta não traz nenhuma censura, nem condenação aos cristãos que estavam ali, somente aos seus inimigos, aos falsos judeus. Era uma igreja, obviamente, que estava passando por perseguição. Apesar dela ser fiel à palavra, tinha ali alguns que se diziam judeus, é o verso 9, né? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então fala que Jesus amou aquela igreja, que eles são alvo do amor, e que aqueles que estão perseguindo vão ter que vir pedir perdão para eles. Então é uma igreja onde nós temos aí várias promessas nesse sentido. Então Filadélfia era uma igreja muito fiel, perseverante, obediente, e que se dedicava a honrar a Cristo por meio da preservação da palavra. Lembrando que o próprio Cristo é a palavra. Então se guarda a palavra, ser fiel, está sendo fiel ao próprio Cristo. Apesar de poucas pessoas ou poucos recursos, ela era fiel ao Evangelho e à prática do Evangelho. É uma igreja fiel, recebe a bênção de poder fazer mais ao Senhor da igreja. Jesus promete, então, uma porta aberta diante dela, e isso pode significar uma grande oportunidade de pregar o Evangelho e recolher os frutos dessa pregação do Evangelho. Vamos dar uma olhadinha comigo aí? 2 textos. Primeiro texto, Colossenses capítulo 4. Marca aí Apocalipse, que a gente vai voltar, né? Mas Colossenses capítulo 4, o verso 3. Nós já comentamos aqui que muitas das expressões utilizadas em Apocalipse devem ser interpretadas com chaves que a própria Bíblia nos traz. Quando o texto do Apocalipse nos apresenta a interpretação, ótimo, maravilha, fica fácil. Mas quando não, muitas vezes nós temos que recorrer aí aos textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ou seja, a outras partes da Bíblia, para entender. Então,
O que significa, pastor, portas abertas? Né? Então, na Bíblia, como que isso é apresentado? Vamos ver aqui, ó. Primeiramente, Colossenses 4, verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta ao quê? A palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, essa expressão de portas abertas, ou de pedir para que Deus abra a porta, é sempre na iniciativa de se pregar o Evangelho. E como era uma igreja fiel à palavra, que preservava a palavra, que guardava a palavra, pode ser que essa ideia, então, de porta aberta é que era uma igreja que tinha liberdade para pregar o Evangelho de uma maneira mais exaustiva. Veja ainda Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, verso 7. Eu vou ler aqui um pouquinho antes, né? Capítulo 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então, sempre essa ideia de ir para um lugar onde as portas estão abertas é com o intuito do quê? De anunciar o Evangelho. Então, muito provavelmente, o símbolo usado aqui na carta de Filipenses, de Filadélfia, tratando de portas abertas, uma vez que era uma igreja fiel à palavra, é que Deus havia aberto portas para que eles continuassem anunciando. Não havia se levantado nenhuma situação que prejudicasse a evangelização e o anúncio da palavra de Deus. Tudo bem? Voltando então para a carta de Filadélfia, então nós vemos que a mensagem que os tempos seriam difíceis continua, né? Segundo o verso 10 que nós já mencionamos. Mas há uma promessa de que o Senhor guardaria a igreja nessa provação. Veja, mais uma vez, nós temos características de outras passagens que guardar da aprovação não significa isenção de problemas, mas sim a preservação apesar dos problemas. Foi assim que Deus fez com o povo de Israel, foi assim que Deus fez com a igreja, assim que Deus fez com Filadélfia, e assim que Deus vai prometer para a gente, inclusive, lá em Apocalipse capítulo 12. Que Satanás vai continuar se levantando contra a igreja, mas o Senhor vai continuar preservando a sua igreja. Né? As portas do inferno não prevalecerão, não é assim que é dito? Então, mas isso significa que a igreja não vai ter dificuldade? Que a igreja não vai ter perseguição? Não, muito pelo contrário, vai ter, mas Deus é quem vai preservá-la, vai guardar na provação. E aí nós vemos então que a igreja é motivada a continuar fiel. Mas fiel no quê? Na preservação da palavra. Esse é o foco da igreja. Irmãos, essa é a maior dificuldade que a igreja, de qualquer tempo, sofre. Manter-se fiel às Sagradas Escrituras. Porque é muito fácil começar a se desviar. É muito fácil começar a querer agradar o próprio coração ao invés de agradar ao Senhor. É muito fácil deixar que algumas modificações adentre, né, ao seio da igreja. Se a igreja não tiver atenta e fiel à sã doutrina, em pouco tempo ela se desvia. A gente, na vida cristã, acontece isso. Quando nós nos convertemos, nós temos sede da palavra, nós temos desejo de conhecer, de aprender, de estudar, de ler,
A gente quer participar de tudo quanto é atividade da igreja para aprender, compra livro, faz um monte de coisa. Agora com o período, né, de internet, vai assiste tudo quanto é pregação, tudo com sede, não sei o quê. Vai passando o tempo, a gente já desanima, já deixa quieto. Aí práticas do velho homem que a gente tinha vencido, a gente começa a colocar devagarinho de novo. Né? Converti, pastor, deixei todos os meus discos de músicas, né? Que não agradam a Deus. Tá lá, guardei tudo lá. Aí passa uns 5, 6 anos, o cara vai fazer uma limpeza, porque o pastor falou que ia ter bazar na igreja. Aí ele resolve lá no quartinho da bagunça, ele acha a caixinha do vinil dele, né? Sei lá quem que você tem lá. Aí vai lá e acha a caixinha do chiclete com banana, né? Ou da Madonna, né? Aí você fala, nossa, será que funciona ainda isso aqui? Aí já começa. Aí você começa a trazer de volta práticas que você já tinha abandonado. Isso acontece com a gente. Se a gente não estiver vigilante constantemente, meu amigo, você começa a trazer velhas práticas do velho homem de novo no seu dia a dia. Você tem que estar vigilante constantemente. E a igreja faz isso também. Se a igreja não estiver atenta, daqui a pouco você começa a deixar o cabelo crescer de novo, compra um brinco de pena comprido, igual do Luiz Caldas, né? Você achou o disco de vinil dele lá da época que você dançava lá da Morena lá. Cuidado! Se isso é um perigo para nós individualmente, para a igreja é a mesma coisa. Então, essa situação de continuar constantemente buscando ser encontrada fiel. Veja aqui que na carta à igreja de Filadélfia, Jesus diz que abre uma porta para eles, que vai abençoar, mas não os isenta da sua própria responsabilidade. Verso 11, né? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não é porque eu abri uma porta que ninguém pode fechar, não é porque você tem guardado a minha palavra, que significa que o negócio já está garantido. Não. Até eu voltar, e eu voltarei sem demora, essa é a ideia, mas preserve-se fiel. Conserve o que você tem. Não vai mudar o que está dando certo. A sua fidelidade à palavra é o que está sendo elogiada, então não queira inventar moda agora não. Conserva o que tens. Então nós vemos aqui uma relação entre a soberania de Deus em abençoar a igreja, em abrir porta para ela e tudo mais, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que pesava sobre a própria igreja. O final do verso 10, né? Mostra a soberania de Deus. Eu te guardarei, mas no verso 11 vem uma expressão que aponta para a responsabilidade da igreja. Conserva o que tens. Então a igreja, irmãos, ela precisa viver na dependência do Senhor, na soberania do Senhor? Sim, óbvio, claro que tem que viver. E é assim que tem que ser mesmo. Só que ela não pode negligenciar a responsabilidade dela. Igual a nossa oração, né? Inclusive hoje na reunião de oração, a minha oração, vamos pegar aqui a minha oração. Senhor, desperte em nós o desejo de ser cada vez mais fiel. Amém? Certamente você falou amém na hora que eu orei nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, não é assim, eu não fui fiel porque Deus não despertou em mim o desejo de ser. Meu amigo, você tem que correr. Você tem que fazer a sua parte. Né? Eu já vi gente que sabe de práticas pecaminosas, aí que pega a Bíblia e fala, Senhor, muda o meu ser, Pai, não quero pecar mais. E abraça a Bíblia. Que adianta você abraçar a Bíblia? Você tem que ler e praticar. Você vai pedir ajuda para Deus e Deus vai te abençoar? Sim, soberania e graça dele.
mas não exclui a sua responsabilidade de lutar contra aquela prática pecaminosa e de despojar-se do velho homem que é inclinado às paixões do mundo. Não adianta se jogar só nas costas de Deus. Aí depois, Senhor, eu tenho problema com bebida. Jesus me salvou, eu deixei de beber. Aí vai passando o tempo, e aí eu dá uma saudade do boteco que eu ia, rapaz. Aí eu falo assim, Senhor, não me deixa beber, Senhor. Não me deixa voltar para a sarjeta, Senhor. Olha, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Aí o que você faz? Senhor, não me deixa, Senhor, não me deixa. Não me deixa. E aí você entra no boteco. Aí você está lá no balcão, vê lá os amigos pingaiados que continuam na vida de boemia. Aí você aí no seu coração, Senhor, não me deixa ninguém pagar uma pinga para mim. Aí os caras falam, fulano, quanto tempo? Desce uma aqui, por minha conta. Aí a culpa é de quem? Deus que não deixou ninguém pagar uma pinga para você? Você foi. Você que entrou lá. Ah, mas eu orei, pastor. Tudo bem. Continue orando, mas entre em ação. A sua oração a Deus não isenta a sua responsabilidade pessoal. Eu preciso lutar contra as mensagens. E é isso que Jesus está dizendo para ele de Filadélfia. É um perigo. Está tudo bem, está tudo jóia, você tem guardado a palavra, você está andando direitinho? Então conserva assim, hein? Não mude. Não queira pensar que está de pé, como Paulo diz, né? Aquele que pensa estar de pé, veja aqui, não caia. Ou seja, não se esqueça da sua responsabilidade para se manter fiel, né? E se manter obediente. Então veja, a carta exalta essa relação, mais uma vez, de que Deus é quem me guarda, só que ao mesmo tempo eu tenho que me conservar. Eu te guardarei, mas conservas o que tens. Essa relação é importante aqui na carta. Vamos lá para a estrutura que nós temos aí, né, que é padrão de todas as cartas, para a gente ver aí. Então, o destinatário é a igreja, o anjo da igreja de Filadélfia, né? Nós já vimos que era uma das cidades ali da Ásia Menor. Nós já vimos isso aí no mapa, aí, inclusive. O remetente, ele se apresenta aqui, vamos relembrar aqui, Apocalipse 3, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, né? Então, verso 7 aí. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Então, Jesus se apresenta dessa forma. A avaliação que foi feita é uma avaliação de aprovação, uma avaliação positiva. Você tem sido fiel na doutrina e na prática, né? Eu conheço as tuas obras, e que apesar de ter pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, uma igreja fiel, uma igreja operosa, uma igreja que estava ali sustentando a sã doutrina. Dentro da estrutura da carta não existe nenhuma condenação, mas existe uma orientação. Qual que é a orientação? Conserva-te o que tens. Essa é a exortação. Ou seja, permaneça. Se você está sendo fiel, se você está sendo obediente, se você está guardando a palavra, permaneça fiel e confie que Deus vai te guardar. Agora, vai vir provação? Vai vir provação. Mas Deus vai te guardar dela. Agora, para Deus te guardar, permaneça, conserve aquilo que você tem. Continue fazendo a sua parte. Continue sendo fiel. E a promessa, quando ele diz aqui, são algumas expressões, né? Que para aqueles que interpretam Apocalipse de um modo literal é um problemão, porque o verso 12 vai dizer assim: ao vencedor, faloei, o quê? Coluna no santuário do meu Deus. Pastor, Apocalipse é literal, pastor. Você está dizendo literal. Mas tá bom.
Então, se você for fiel a Deus, o dia que Jesus voltar de levar para o céu, tá vendo essa coluna ali, ó, da igreja? Olha lá para ela, lá. Tá vendo aquela coluna ali? Ali, ó. Tem uma aqui, uma coluna. Ali também uma lá, ó. O Paulinho até queria pintar de outra cor, eu não deixei, tem outra. E mais atrás, ali perto do Adilson, tem outra coluna. Você vai ser uma dessa. Coluna do santuário, no santuário do meu Deus. Se você interpretar isso de modo literal, significa que você vai ser um negócio desse aí, ó. Para a eternidade inteira. Quem quer? Topa? Topa, Roberto? Ser uma coluna dessa a eternidade inteira? Eu não, meu amigo. Não anda, não vai nada. A coluna? Oi. Se for literal, nós estamos enrolados. E dali já... Isso, tem mais essa expressão. E daí jamais sairá. E ainda vai ser escrita nela. Não vai ser só pintada da cor diferente, como o Paulinho queria. Vai ser escrito. Uma coluna que vai ter uma inscrição nela. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então veja, o que significa isso? Se for interpretar alguns símbolos de Apocalipse de modo literal, você está enrolado. Na verdade, essa expressão simboliza para essa ideia de estar no santuário de Deus, de estar firme no santuário de Deus, de ter intimidade com Deus, de ter o nome de Deus gravado sobre si, ou seja, de ter as características de Deus gravadas sobre si, ou seja, uma vida de comunhão, de intimidade nessa nova realidade do novo céu, da nova terra que o Senhor promete para os salvos. Não é uma perspectiva literal, porque senão você seria uma coluna que nunca sairá do mesmo lugar. E não é essa a promessa que Jesus tem para cada um de nós. Mas sim a certeza de que, uma vez que você entrou lá, você nunca mais vai sair. É para a eternidade. Por isso, o símbolo de uma coluna. Coluna, eu vou dar uma voltinha por aí. Não, eu não saio. Então é a ideia de algo permanente. A promessa do Senhor nunca será revogada. Da salvação e da vida eterna. Então essa é a promessa para aqueles que são encontrados fiéis e obedientes ao Senhor, como é o contexto da carta de Filadélfia. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos para a última, né, para a gente fechar aqui a primeira sessão, que é a carta, então, à igreja de Laodiceia. Vamos fazer a leitura dela? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certamente, irmãos, não a carta de Laodiceia, mas talvez o verso 20 aqui seja um dos mais citados, né, de Apocalipse. E geralmente citado fora de contexto. Né? Geralmente é muito comum você encontrar as pessoas utilizando o verso 20 aqui, eis que estou à porta e bato, dentro de um contexto evangelístico.
que não é o contexto da carta à igreja de Laodiceia. Aqui é uma exortação à igreja, não é uma exortação ao ímpio. Então eu não posso usar esse texto para dizer assim, ó, Jesus está batendo a porta do seu coração, se você deixar ele entrar, tal, mesmo, porque o ímpio está morto, ele não deixa ninguém entrar e ninguém sair, ele está morto. Então não é um texto para ser utilizado em evangelização. O texto para ser usado em evangelização, biblicamente falando, com o ímpio é o seguinte: o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede. Ponto. Basicamente é isso. Então esse negócio, Jesus é cavaleiro, ele não invade a sua casa, ele bate a porta do seu coração, se você deixar entrar, ele vem, vai cear contigo. É bonito, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque aqui ele está falando que está batendo a porta da igreja. Imagina essa situação. Jesus, que é o Senhor da igreja, que já disse que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros, está falando assim, ó, vocês são tão frios que vocês me deixaram para fora da igreja. Vocês estão dentro da igreja, estão fazendo as coisas, mas vocês estão fazendo de modo tão soberbamente, achando que vocês não precisam de nada, que me deixaram para fora. E eu estou batendo. O foco aqui é a igreja. Tá bom? Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Laodiceia, para a gente conhecer um pouco do contexto aqui, porque Jesus vai citar várias situações que são características da cidade. Essa questão do colírio, essa questão das vestimentas, da água quente, da água morna, da água fria, são características da cidade. Então Laodiceia era uma cidade bem desenvolvida, por isso eles se achavam ricos, né? Com fontes de águas quentes, uma importante escola de medicina, que produzia um colírio, um unguento, né? E fabricação de bons tecidos, e era uma cidade muito rica. Então ele tinha lá águas termais, mas também tinha água que vinha das montanhas. Água fria, que gerava lá os suprimentos, aqueduto dele lá para suprimento da cidade, e águas termais. Né? Vamos pensar aí que cidade você foi, Caldas Novas, Águas de Lindóia, sei lá eu, tá? Olímpia, Três Barretos tem também. Então, e por conta de tudo isso, dessa característica geográfica, é uma cidade que se tornou próspera. Tá? Então, tinha lá fonte de água quente, escola de medicina, produzindo unguento para os olhos, fabricação de bons tecidos, ou seja, uma cidade muito rica. Era uma cidade onde o povo era arrogante, era altivo, pelo modo de vida abastado que a própria cidade produzia. Né? Tinha grana, né? Então, como que é lá, o IDH, o desenvolvimento humano, era alto. E aí, então, todo mundo tinha lá uma vida financeira próspera, inclusive os crentes da cidade. Então, a riqueza e a prosperidade geraram vaidade e orgulho. E Jesus condena isso na igreja, porque a igreja também se sentia vaidosa. A igreja, nós não precisamos de nada, nós somos uma igreja rica. Né? Nossa igreja tem uma estrutura, nós temos um patrimônio, nós temos dinheiro guardado, não precisamos de nada coisa disso, não. Por que nós vamos orar para Deus mandar dinheiro? Nós já temos. Por que nós vamos orar para Deus mandar mais gente? Nós já temos um monte de gente. Por que nós vamos orar para Deus abençoar o ministério? Não, ou seja, era uma igreja que, por conta da condição financeira, da posição que a cidade proporcionava para os membros, era uma igreja altiva e que não fazia absolutamente nada. Era morna. Era uma igreja que simplesmente desfrutava dos benefícios que a prosperidade da cidade lhe oferecia. Então, até o pessoal da igreja aí era orgulhoso, né? Verso 17, vamos dar uma olhada aí, ó.
Pois dizes, olha lá, enchia a boca para dizer, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então essa era a fala da igreja. Vem aqueles pedidos de oração, às vezes a igrejinha lá com dificuldade, irmãos, quem puder ajudar, nós temos que comprar, sei lá, uma caixinha de som para ajudar no trabalho evangelístico que a gente está fazendo, no bairro, não sei o quê. A igreja de Laodiceia fala assim, nós não temos esse problema. Aí vinha lá outro pedido, lá, alguma igreja pedindo ajudinha para comprar um banco de madeira ou fazer um banco de tábua de construção. Aí eles olhavam assim, nós não precisamos, nós somos ricos e abastados. Aí vinha lá, sei lá, um pedido do missionário para fazer isso aqui. Não, a gente paga muito bem aqui as nossas taxas. Era uma igreja que achava que pela posição financeira que ela tinha, ela não precisava de mais nada. Só que em relação à dependência de Deus e à obra de Deus, era uma igreja pobre. Da Filadélfia, que era pouquinha gente, mas era fiel à palavra. Era fiel nas obras. Tá? Então, isso refere-se a todas as igrejas? Refere, porque em todos os tempos você vai ter igreja soberba e igreja fiel. Todo momento você vai ter isso. Então o que acontece? Vamos comparar lá com Lucas 18, né, que é a questão do se humilhar na presença do Senhor, né? Então nós estamos aqui em Lucas 18, verso 11. A questão do fariseu e do publicano, né? Diz assim, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então veja, essa era a soberba do fariseu comparada aqui com o publicano. E que Jesus chama a atenção da igreja de Laodiceia, que era a mesma postura de arrogância e de soberba. Não precisamos de ninguém. Não precisamos de nada. Nós já temos. Nós somos abastados, nós somos ricos. Pessoal, vamos fazer determinada coisa, vamos... Não, paga. Paga porque nós não temos tempo. Já viu igreja assim? Eu já vi. A igreja é tão altiva pela sua posição financeira que ela não dá oportunidade nem para os membros desenvolverem os seus ministérios e os seus dons. E quando alguém quer fazer, ela não deixa. Não precisa não. Paga. Nós somos abastados, nós somos ricos, não precisamos dessas coisas não. Irmãos, vamos começar um programa, vamos fazer um evangelismo, assim. Não, pastor, contrata um missionário aí para fazer esse negócio. Já paga o cara, porque aí o cara se vira para fazer esse processo, e depois a gente só apresenta o relatório. Não, mas nós temos que envolver a igreja nesse projeto. Não. Paga. Nós somos ricos e abastados. Paga. Aí você tem 300 empregados, não são missionários, são empregados, que é justamente para a igreja não fazer nada. Aí, de repente, você começa a fazer um projeto, trazer um negócio diferente, vai falar, para. Negócio aí, nós já temos igreja, a gente já ajuda a plantar a igreja aí na periferia, que é para os pobres ficar lá. Não queremos que o senhor traga os pobres para cá. Já tem igreja na periferia, a gente paga, constrói uma igreja na periferia, põe um pastor lá para essa gentalha nem aparecer aqui, pastor. Onde já se viu pôr o meu filho na mesma casa de escola dominical, os meninos não sabem não, não é nem o pai. Paga lá, compra, põe a igreja. Aí você fala, nossa, é a igreja que faz um monte de coisa. É uma igreja que, na verdade, está atuando segundo a sua própria arrogância, a sua própria vaidade. Jesus fala, isso aí... Vocês pensam que vocês são ricos abastados? Não é isso não. Vocês são justamente o contrário. Veja a sequência do verso 17, né? Você diz, eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma.
E Jesus fala, não sabe de nada, miserável. Nem sabes que tu és infeliz. Miserável. Esse miserável aqui, na verdade, é uma palavra um pouco mais pesada, né? Você está com a sua tradução aí? A sua é corrigida, Jorge? Você mudou agora. Aquela outra era corrigida? A corrigida, ela traz maldito, né? Desgraçado. Desgraçado. Desprovido de graça. A sua está desgraçada aí? Então. Aí fala assim, nossa, Jesus chamou o cara de desgraçado. Chamou. A própria igreja dele. Ele diz, vocês são tão arrogantes que vocês estão destituídos da graça. Isso é o cara que não tem a graça, é o desgraçado. Que aqui é a nossa tradução, né? Mas... misericórdia. Ainda bem que a minha não é isso tudo. Mas é isso aí. O termo original grego é isso mesmo. É bem mais pesado do que aquele que foi traduzido aqui. Então Jesus chega com os 2 pés no peito. Fala, vocês estão achando que vocês são muito? Vocês são ricos? Que vocês têm uma estrutura que não precisa de nada? Na verdade, vocês não sabem. Vocês são miseráveis. Então, Jesus enxerga aquela igreja de um outro modo, né? Ele declara, então, que a igreja é morna, no verso 16. Ele diz lá, né, que quem dera fosse frio ou quente. Por quê? Porque dentro do contexto da cidade, a água fria trazia o refrigério, era beleza. As águas termais serviam da perspectiva medicinal. A água morna não trazia benefício nem para um lado nem para o outro. Jesus usa aquela característica geográfica para dizer, você é morno. E aí ele piora um pouco a situação da igreja, porque além de morno, ele chama você é infeliz, miserável, desgraçado, pobre, cego. Uma igreja cega, nua. Que era tudo aquilo que eles se exaltavam, né? Era uma cidade onde você tinha lá a fabricação de ungüentos para os olhos, uma faculdade de medicina que tratava dos olhos, que tinha lá, produzia roupa e tecido. Ele falou, nossa, vocês podem até ter. Vocês podem até ter uma fábrica conhecida internacionalmente de roupa aí, mas vocês estão nus. Vocês podem ter até sionista lá, mas vocês são nus. Vocês podem até ter isso, ter aquilo outro, está muito bem de vida, mas são miseráveis, são pobres. Por quê? Porque se consideravam abastados e que não precisava de Deus. Então, o que significa tudo isso que Jesus diz, né? Então, eles achavam-se felizes, prósperos, ricos, seguros, protegidos pelo sucesso da cidade e depositavam a esperança no lugar errado. Ao invés de reconhecer a necessidade e a dependência de Deus, colocavam na prosperidade financeira da própria cidade, né? O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 6, vai dizer da exortação que Timóteo deveria dar aos ricos para não depositarem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Lembra desse texto? Vamos dar uma olhadinha lá rapidamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 6, versos 17 em diante. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas deposite a sua esperança, é o que está inserido aí, né? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que esses ricos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então a palavra de Deus já tinha exortado os ricos a depositarem a confiança em Deus. E essa igreja, por ser uma igreja rica, estava depositando a sua esperança e confiança na riqueza, na prosperidade que a cidade estava proporcionando. E Jesus vem duramente. Olha, não coloque a sua confiança naquilo que você tem. Aí confie em mim.
Busque em primeiro lugar o reino. Não corra atrás dessa prosperidade, que esse negócio é vazio. Vocês vão estar ricos, mas vocês vão estar longe de mim. A igreja de Laodiceia vivia, então, em profunda indiferença espiritual, uma apatia espiritual. Provavelmente fazia alguma coisa? Sim, porque tinha dinheiro, então pagava lá para se fazer o que tinha que fazer. Mas sem espiritualidade nenhuma, sem vida com Deus nenhuma. Ao ponto de Jesus falar, ó, eu estou para fora, eu estou batendo a porta, eis que estou à porta e bato. Uma igreja, humanamente falando, próspera, então abençoada aos olhos dos homens, mas que Jesus não estava nem dentro. Eu fico imaginando, rapaz, quando ler essa carta lá em Laodiceia. Porque essa carta foi enviada para Laodiceia. A soberba daqueles homens, a arrogância. Né? Tem igreja com o nome errado por aí. Né? E aí eu fico imaginando, você receber a carta de um apóstolo. Deve ter gente lá que queria matar João. Esse velho gagá fica mandando uma carta dessa para nós. Porque a soberba faz aquilo que Jesus diz, né? Vocês são cegos. Você não consegue enxergar aonde está o seu pecado, onde está o seu erro. Então era uma igreja em profunda indiferença, sem entusiasmo pelo reino e sem zelo pelas coisas de Deus. Conhecendo o contexto snob da igreja, dá para entender porque ela causava náuseas em Jesus. Né? O verso aí ele diz assim, verso 16, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma igreja que enojava Jesus. Tamanha soberba. Tamanha... Tem gente que é tão snob que dá nojo mesmo. Você já viu gente assim? Nossa, como é difícil, velho. A pessoa é tão snob, tão nariz. Que você fala, nossa, eu tenho nojo de ver a pessoa. Minha avó olhava e falava assim, vai morrer e feder do mesmo jeito. Hã? Às vezes íamos assim, eu olhava assim, e você ficava... Aí minha avó olhava assim, vai morrer e feder do mesmo jeito. Mas dá nojo. A pessoa não... Tá? Você leva para uma obra missionária, então, uma figura dessa, não quero encostar em ninguém. Ou come aí, não como isso. Dá até nojo. Por que você veio? Assim era a igreja. Jesus vai para a igreja e fala assim, nossa, estou enojado de vocês. Porém, a sua repreensão, apesar de todo esse contexto, é ainda uma repreensão amorosa. Veja o verso... Ele fala no 18 primeiro, o aconselhamento que ele dá, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, não na riqueza do metal, né, mas da comunhão com Deus, vestiduras brancas para te vestir, a ideia da santidade, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, ou seja, para abrir o seu entendimento, a fim de que vejas. E o verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos? Amo. Jesus estava sendo duro com essa igreja, mas porque ele a amava. Irmãos, o verdadeiro amor, ele repreende. O amor falso, ele deixa o filho solto na própria estultícia. A Bíblia já nos diz categoricamente que, como pai, né, já adiantando alguns princípios aí de sábado, do encontro de casais,
mas que o pai que ama, ele repreende o filho, e o filho que é corrigido, ele traz alegria para a alma da sua mãe. Mas aquele que é entregue a si mesmo é vergonha. O que tem de pai e mãe passando vergonha nessa fase, por quê? Porque ao invés de aplicar o zelo da correção e da disciplina, que é prova de amor, quer tratar a criança como se ela fosse, não fosse pecadora, não fosse estulta. Aí passa vergonha. Jesus fala, eu disciplino a todos quanto eu amo. Jesus vem uma palavra dura para a igreja de Laodiceia, mas isso era demonstração do seu amor. A sua postura era sempre de buscar o perdido, né? O verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É a ideia de que Jesus não desistiu deles. Mesmo eles dizendo que não precisava de coisa nenhuma, que não precisava nem de Deus. É Ele que vem ao encontro da igreja. É Ele que bate a porta da igreja. Dá uma olhadinha comigo em 1 João 4,19. 1 João capítulo 4, verso 19, nos diz assim: nós amamos porque Ele nos amou? A nossa gratidão a Deus é sempre reação, irmãos. Por que nós hoje somos chamados para amar o Senhor e servirmos ao Senhor e temos alegria em servir ao Senhor? Isso vem de nós? Não, é reação. A ação é sempre de Deus. Aí a reação para aqueles que foram tocados pelo Senhor é justamente essa gratidão, esse zelo, essa adoração. Não fomos nós que fomos a Cristo para sermos salvos, como João mesmo vai dizer no Evangelho. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o processo é Ele que vem até nós. E Jesus vem até a igreja de Laodiceia. Ele vai exortar, é Ele que vai bater a porta, é Ele que dá essa chance para abrir a porta do arrependimento ao coração daqueles irmãos. Então, a igreja, ela precisava se humilhar. Essa é a ideia, né? Ela precisava reconhecer que precisava de Cristo, perceber a sua verdadeira condição, se arrepender e voltar para Cristo. É aquilo que é dito no verso 18. Você acha que você é rico, mas não é esse dinheiro que vai te levar para o céu. Você tem que ser rico comigo. Então vem comprar ouro de mim. Você acha que você está bem na fita aí, com roupa bonita, bem vestido? Mas essa roupa sua não é branca no sentido de ser santa. Então essa vestimenta aí não cobre a sua nudez. Muito pelo contrário. Você acha que está bem? Não, você é cego. Você tem que comprar colírio. Porque você está olhando só para o mundo terreno, você não está olhando para a perspectiva do reino celeste. Ou seja, a exigência aqui é para que a igreja se humilhe, percebe a sua verdadeira condição, se arrependa e volte para Cristo. Uma das características da carta a Laodiceia é que não existe nenhum elogio. Nas outras cartas, mesmo que há alguma coisa errada, ele fala, tem alguns. Né? Tem alguns aí que estão andando certo. Você tem feito isso, só precisa melhorar naquilo. Agora aqui não tem elogio nenhum. Da mesma forma que na carta de Filadélfia não tem nenhuma condenação, aqui só tem condenação. Não tem elogio algum. Vamos lá para a gente terminar aqui essa questão da estrutura, destinatário ao anjo da igreja de Laodiceia. Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Avaliação, aprovação, não existe. Condenação, és morno, é infeliz, é miserável, é cego, é nu. Alguém que despreza Deus. Orientação, venha para mim e se humilha. Compre de mim,
busque em mim, vista em mim, enxergue através de mim, ouça a minha repreensão, se arrepende, abre a porta, aí a gente vai ter comunhão. Né? A exortação, sê pois zeloso e arrepende-te. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Arrependimento, mais uma vez, reforçado aqui. E a promessa, não só aquela que está no verso 20, né, de ter comunhão, de comer com Cristo, de estar em comunhão com Cristo, lembrando que isso aqui aponta lá para João, capítulo 6, que diz que quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem parte comigo, né? É a ideia dessa comunhão íntima. Então, cear com Cristo, comer, mostra essa ideia de intimidade, de conhecimento, de consagração, de dedicação às coisas de Deus, de fazer parte, né, da obra. E aí a promessa final, a partir do verso 21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A ideia, vocês querem uma posição de realmente destaque? Né? Vocês acham que são ricos abastados? Vocês não chegaram no trono. Mas se você for fiel, se humilhar, for zeloso, entender, voltar para mim, tiver comunhão comigo, aí sim, eu vou te dar a verdadeira posição de destaque. Eu sim, aí eu vou te colocar numa posição de honra. Porque hoje você não tem nada. Você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Tudo bem? Concluindo, irmãos, essa primeira sessão, as 7 cartas, então, não são independentes, mas interligadas. Falam a respeito da igreja de todos os tempos, de todos os lugares, desde o início do reino até a volta do rei. As cartas exortam os crentes a fugir do esfriamento espiritual, né, da apatia espiritual, a fugir do liberalismo e das falsas doutrinas, da heresia, e a permanecerem fiéis diante da perseguição. Então, e isso até quando, pastor? Até a volta do Senhor. Por isso que as promessas é sempre ao vencedor, ou seja, quando eu voltar, vocês vão receber a glória, vocês vão receber a coroa, vocês vão sentar junto comigo, vocês vão estar presentes no santuário, vocês vão comer da árvore da vida, ou seja, é sempre promessas que apontam para a volta de Jesus. Então a igreja ela tem que lutar contra a apatia espiritual, contra o desânimo diante também das perseguições, e para permanecer fiel na palavra até a volta de Cristo. E não adianta, irmãos, fazer isso somente durante alguns anos. Nossa, aquela igreja foi tão fiel, né? Nossa, aquela igreja, nossa, tu pregava tanto, evangelizava tanto, fazia... E depois parar tudo, não adianta nada. Tem que ser um negócio até o fim. Por isso que a igreja precisa estar constantemente se mantendo fiel e buscando a presença do Senhor. É a máxima da igreja reformada, né? A igreja reformada sempre reformando. É a ideia de voltar às Escrituras constantemente, se autoavaliar constantemente. Irmãos, nós estamos nos acomodando aí a prosperidade terrena e estamos cegos em relação à realidade espiritual. Cuidado, nós estamos deixando de falar de Jesus, nós estamos terceirizando tudo. Presta atenção nisso, a igreja tem que estar viva, a igreja tem que estar atuante, a igreja precisa estar íntima com Deus. Não adianta nada ter conhecimento teológico se a gente não tem uma prática de piedade. Não adianta nada saber tudo de doutrina se a gente não coloca isso no dia a dia. Então, veja, esse tipo de exortação que estão nas 7 cartas são exortações que a igreja contemporânea precisa estar atenta a todo instante. Porque senão ela se desvia e ela esfria, ela começa a aceitar erros e desvios doutrinários, e o Senhor Jesus está no meio dela, está de olho, conhece as nossas obras, e certamente há de nos disciplinar se porventura
como igreja, não agimos do modo como devemos agir. Então, fechando aí essa primeira sessão, a primeira exortação de Apocalipse é que, como igreja, precisamos permanecer fiéis, independente do tempo que estamos vivendo, do lugar que estamos inseridos, principalmente tomando cuidado quanto à apatia espiritual, quanto ao desânimo diante da perseguição e principalmente na manutenção da sã doutrina para que as heresias e o liberalismo não entrem dentro da igreja. Perguntas até aqui? Tranquilo? Provavelmente essa parte das 7 cartas às igrejas é as que tem menos dúvida, né? Com exceção a ideia lá de não interpretar isso de modo cronológico. Agora, semana que vem, se Deus permitir, aí nós vamos entrar a partir do capítulo 4, vai do capítulo 4 a 7, que é essencial para nós entendermos todo o restante, né? Que vai explicar aí o que Jesus foi fazer no céu, que vai explicar o porquê que a igreja sofre ainda hoje, o porquê das situações adversas, o porquê das pandemias, das guerras, da fome, das inflações, de todas as adversidades. E aí vai aumentando conforme vai passando de ciclo em ciclo, para entendermos o porquê que nós estamos vivendo tudo isso e a tendência progressiva de só piorar. É essa a mensagem. Vai piorar, mas no final quem vence é Jesus e a sua igreja. Então, permaneça fiel. O céu não é aqui. É essa a mensagem. Agora, a gente tem que estar preparado para essas situações, porque um dos motivos que faz com que a igreja esfrie espiritualmente é quando a dificuldade vem. É quando a tribulação começa a bater na porta dela. Quando a dificuldade começa a bater na porta dela, ela fala assim, mas nós estamos servindo a Deus, estamos passando dificuldade, quer saber, eu vou embora. Aí você desanima. É quando as privações desse mundo começam a apertar a nossa casa. Ser fiel a Deus quando está tudo bem é fácil. Agora, o que a palavra de Deus quer de nós é que sejamos encontrados fiéis, mesmo quando tudo é errado. E aí você tem exemplos, né? Jó, o cântico de Abacuque. Tem uma música, né, do Stênio Márcios, um cantor presbiteriano, inclusive. Ele tem uma música que chama Si. Eu já até falei com vocês aí, não sei se alguém foi atrás. Procura depois lá, Stênios, com S, mudo, Márcios, a música Se. S-E, Si. E ele começa, se acontecesse com Abacuque, se acontecesse com ele o que Abacuque canta, como que ele faria? Né? A oliveira mentiu, o figo não produziu, não há gado no aprisco, deu tudo errado. Será que ele faria a mesma coisa que o profeta fez? Será que ele continuaria cantando e louvando ao Senhor? Se acontecesse comigo, como que seria? Então é uma música que te conduz a refletir ao fato de que, apesar das dificuldades, a sua posição diante de Deus tem que ser a mesma. Seja na hora boa ou na hora ruim, seja na prosperidade ou na falta de tudo, como o apóstolo Paulo ensina lá em Filipenses. De tudo tem experiência, tanto de abundância quanto de escassez, tanto de fartura quanto de pobreza. E aprendi uma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Posso, inclusive, passar fome. Posso, inclusive, ter escassez. Porque nele eu suporto, nele eu tenho a força. Ou mesmo, como ele vai dizer depois, tendo que comer o que vestir, estejais contentes. Você fala isso hoje para os crentes de hoje, ele fala assim, misericórdia, pastor. Porque me ensinaram que porque eu sou filho de Deus, eu sou cabeça, não sou cauda. E então eu vou ser próspero. O crente que não é rico e que não tem a saúde impecável é porque está em pecado, pastor. Se você for falar isso no vídeo hoje, que você tendo que comer e vestir esteja contente, o cara ainda te amarra em nome de Jesus. Credo, pastor. Bate na madeira. Isso é a boca para lá.
não conhece as Escrituras, aí fala besteira. Que Deus quer que nós sejamos encontrados fiéis, animados espiritualmente, firmes na palavra e suportando a perseguição, seja ela qual for, em que contexto for. Que Deus assim nos abençoe. Amém?